Então, vamos fazer uma entrevista com o arquiteto Ricardo Ramos sobre eficácia. Pessoal, quando o meu cliente está satisfeito com aquilo que me encomendou, mas ao mesmo tempo estou a garantir uma certa sustentabilidade da minha Uhum. estrutura, porque se eu falho nos objetivos, eu até posso ter uma justificação muito rebuscada sobre o caminho que me fez chegar onde cheguei, mas na realidade, se o objetivo não foi cumprido, o cliente não ficou satisfeito. E se o cliente não ficou satisfeito, há uma certa sustentabilidade da estrutura que fica comprometida. Se, portanto, o cliente ajuda, obviamente, a definir o nosso padrão de objetivo e, consequentemente, o nosso padrão de eficácia para lá chegar. Agora, há formas muito diferentes de trabalhar o tempo que cada processo envolve e, portanto, no meu caso pessoal, o meu cliente não chega a sentir o reflexo de uma melhor ou pior eficácia. Eu costumo pensar que nesse caso eu pago os meus erros, Uhum. naturalmente, porque o trabalho que é entregue é um pacote que resume esse percurso. Não interessa se esse percurso encerra 200 horas de angústia ou 10 horas de inspiração. Está lá, está lá encerrado na caixinha de objetivos que é entregue ao cliente. Uhum. Há bocadinho, em conversa, referiu um comentário que eu achei interessante, que somos preguiçosos a pensar. Somos de hábitos, somos animais de hábitos, tendemos a olhar para os exemplos que vêm do nosso lado e muitas vezes temos pouca capacidade de arrojar e de pôr mais alguma coisa extra naquilo que se passa ao nosso lado. Uh, Portanto, podíamos dizer que somos relativamente pouco eficazes, devíamos ser mais exigentes e um bocadinho mais longe. Não sei se consigo associar isso à palavra eficácia por uma razão. Nós, quando eu digo que tendemos a copiar um bocadinho os Sim, sim. exemplos que nos vêm do lado, não significa que essa cópia não tenha ido buscar um modelo já de si eficaz Uhum. para atingir determinado objetivo. Uhum. Ou seja, nós podemos não estar a ser criativos e, no Uhum. entanto, estar a ser eficazes. Muito bem. Uh, Acontece é que para sermos eficazes muitas vezes temos que mudar o objetivo, Uhum. temos que desenhar novos objetivos para desenhar novos planos de eficácia. Uhum. Um Um, alvo móvel, não é? Quer dizer, Acho que sim, acho que a sim. eficácia ligada a qualquer coisa que não é fixa, mas que ela própria tem que ser reinventada. Nós vivemos na era das coisas não fixas. Pois, Nós separar hoje o não temos processo. referências e não temos nada garantido. Sabemos que todos os conceitos estão em mutação muito rapidamente. Contrariamos a linha da história criativa, por exemplo, artística, musical, etc., de uma forma muito vincada. Nós assumimos que este é o século do ecletismo isto é a era do ecletismo e das multifacetadas manifestações artísticas. Não há, só temos alvos móveis hoje em dia. E para um arquiteto, já explora a fonte de inspiração da música e também estava a falar agora das correntes artísticas. É importante esse contacto com, portanto, a perspectiva do arquiteto alargada, portanto, em termos de eficácia do trabalho, se as fontes de inspiração se extravasam à área da arquitetura, ou a própria Bom, arquitetura se eu diria inclui outras mais. áreas. Pois, a questão é Pois precisamente essa. é isso. A arquitetura é muito mais vasta do que nós tendemos a Uhum. pensar. É Um, interessante. eu vou brincar um bocadinho aqui com uma expressão que um dia uma pessoa amiga teve comigo, que me perguntava, mas o que é que faz o arquiteto? O arquiteto faz os desenhos e o engenheiro diz como se constrói? Perguntava-me essa pessoa. Um, eu acho que isto é uma versão um bocadinho redutora daquilo Uhum. que é a arquitetura e daquilo que é a engenharia, porque o engenheiro não diz como se constrói, o engenheiro apenas faz cálculos sobre como se constrói. Efetivamente, quem diz como se constrói é o arquiteto, mas aqui estamos a restringir a arquitetura a ideia de construção. A arquitetura é muito mais do que isso. A Uhum. arquitetura é sociologia, a arquitetura é economia, a arquitetura é demografia,
arquitetura é urbanismo, arquitetura é Território. psicologia, arquitetura é fisionomia, arquitetura é ergonomia, arquitetura é isto tudo. E obviamente não há super-homens, mas é por isso que há equipas multidisciplinares. É fácil de compreender porque é que ao longo da história os exemplos de edifícios, de cidades, de partes de cidade que foram desenhadas em que todas estas equipas trabalharam pluridisciplinarmente e em contributo umas para as outras, é fácil hoje perceber porque é que são polos atrativos nas cidades. Quer dizer, não faz sentido pensar que o arquiteto está restringido ao edifício ou à casa. Ele de facto pensa muito sobre a forma como a casa evoluiu, sobre a forma como o edifício evoluiu. Tem uma vertente muito artística, mas tem uma vertente muito técnica. Mas as cidades, a urbe e os movimentos migratórios que a urbe obrigou mexem com muito mais conceitos que o arquiteto tem que estar receptivo e tem que sentir como é que se desenvolvem, e aí sim podemos falar de eficácia, claramente, que é na forma como todos esses conceitos interagem, não se sobrepõem, uns não ofuscam os outros, todos em conjunto deveriam, idealmente, contribuir para um produto final. Potenciar-se. Exatamente. Todos potenciarem as valências uns dos outros. E a arquitetura é um bocadinho isso tudo, porque os grandes arquitetos, isto não é teorizar, é efetivamente falar sobre coisas muito concretas, porque a história está cá para isso. Os grandes arquitetos foram sempre grandes pensadores, foram escritores, foram ensaístas, foram professores, foram pessoas que sentiram que fazer arquitetura era muito mais do que só projetar edifícios. Mas, por exemplo, se eu fosse uma cliente e quisesse selecionar um conjunto de arquitetos, quem é que eu escolheria, e eu perguntasse o que é que me tinha para oferecer, ou o que é único no seu serviço, uma vez que fala em nome individual, não é? De alguém que trabalha por conta própria, como é que... Porque é interessante, esse tipo de comentários são interessantes, mas será que essa visão, essa abordagem traz benefício no projeto concreto, ao cliente? Traz. E agora, obviamente, vou descer um bocadinho do patamar de excelência que falava em termos do arquiteto com A grande e vou passar apenas para este arquiteto. Eu acho que aquilo que eu tenho sentido que no meu trabalho tem levado... tem sido eficaz e tem levado a um bom resultado é o seguinte: em primeiro lugar, criar uma relação de abertura com o cliente em que se percebe que ninguém está a impor nada a ninguém. O cliente não me está a impor o que quer, nomeadamente em termos de linguagem arquitetónica, e eu não vou impor ao cliente o que quer fazer. Não tenho até hoje um caso em que não tenha havido um equilíbrio muito grande sobre o que é que cada um de nós gosta e se identifica, e os resultados surgem naturalmente. Por outro lado, acho, portanto, aqui falaria de uma certa relação de proximidade com o cliente e perceber bem os seus objetivos. Por outro lado, uma certa maturidade, a pessoa perceber que tem limites de conhecimentos, tem limites de pensamentos, não pensarmos que somos super-homens, que conseguimos coisas para as quais nunca chegámos. Isso também acho importante, haver uma certa noção da realidade. E quando isso acontece, o que é que se faz? Portanto, falar de casos de sucesso e de insucesso. Desenham-se bons projetos, otimizam-se custos, otimizam-se objetivos. Mas quando se identifica uma necessidade, portanto, uma fragilidade num aspecto concreto, qual é a resposta? Qual é a saída? Uma fragilidade que possa ter a ver com o objetivo do cliente ou com as apetências do projeto ou do programa que me é entregue, elas devem precisamente logo a priori ser identificadas, e uma vez identificadas devem-se criar, penso eu, talvez duas situações.
mecanismos de as fortalecer Uhum. ou de as contornar ou Uhum. de as eliminar Uhum. enquanto elementos prejudiciais num programa, uh, e ao mesmo tempo formas do cliente ver essas alterações pelo lado positivo. Uhum. Há determinada coisa que não se pode fazer Uhum. por questões técnicas, por questões orçamentais, por Sim, questões jurídicas, sim. administrativas, etc. Temos a obrigação de ter criatividade, de não deixar cair, Uhum. esmorecer as expectativas do cliente, mas oferecer-lhe Sim. alternativas que Uhum. podem passar por outros Sim. caminhos. Sim, eu estava a pensar numa coisa muito mais básica, era, por exemplo, num projeto alguém quer uma fonte japonesa, um jardim japonês e então vai-se buscar alguém que só faz jardins japoneses, mas de facto essa resposta é mais abrangente. Bom, Uh, nesse caso, vai-se buscar alguém que faz jardins japoneses ou vai-se permitir a alguém que não os tenha feito que que vá aprenda a aprender como é. aprender. Portanto, Muito bem, sim. nós somos Sim, é melhor. nós estamos permanentemente abertos a receber informação Uh, e acho que sim, acho que podemos Muito aceitar o bem. desafio. Muito bem. Então, focando agora nesse aspecto, portanto, não como é que se como é que se olha para a eficácia e até que ponto é que a eficácia é importante na relação com o cliente e no Uhum, sucesso do trabalho de alguém que trabalha por conta própria, focar o aspecto da melhoria contínua, da evolução, da inovação, da própria autoaprendizagem, até uhum, que ponto é que nesse processo de transformação e de desenvolvimento profissional e pessoal, até que ponto a questão de a avaliação da eficácia pode ser usada. Quer dizer, é possível olhar para o que já foi feito para trás e nessa reflexão ou avaliação, ou, depende da forma como possa ser medida, isso pode ser útil para o futuro ou não? não só pode, como tem a obrigação disso. Eu acho que sim, acho que é possível olhar para trás Uhum. e identificar quais foram as barreiras que foram bem ultrapassadas, quais foram Uhum. aquelas que foram menos bem ultrapassadas, Uhum. precisamente em termos do esforço que implicaram e do resultado que tiveram. Acho que é fácil, relativamente fácil, identificar em cada processo quais foram Uhum. os passos mais bem dados e quais foram Uhum. aqueles mais tropeçados. Uhum. E com isso, acho que só temos a ganhar em termos de formação e enriquecimento pessoal, e só temos a ganhar até em termos daquilo que de hoje para amanhã é o que estamos a dar em troca Uhum. ao nosso cliente, se utilizarmos essa melhoria contínua. Uhum. Um, eu aí associaria um bocadinho a palavra eficácia à experiência. Uhum. Muito Todos bem. nós, sem darmos por isso, quando falamos em ter experiência sobre algo, Uhum. é na realidade sermos mais O saber eficazes sobre fazer. algo. Saber Porque na fazer. realidade o ter experiência é ter melhorado aptidões, ter eliminado dificuldades ou minimizado dificuldades para atingir os mesmos ou melhores objetivos. Uhum. Isso é experiência, mas acaba por ser um percurso constante e crescente de eficácia. Uhum. É o termo usado de saber fazer, o know-how. O know-how, exatamente. Porque um dos objetivos do projeto é estudar a eficácia e também tentar partilhar formas de a melhorar, e pode ser usada o conceito de auditoria organizacional. Neste Uhum. caso não faz muito sentido que é só uma pessoa, mas Sim. o conceito aplica-se. Portanto, é uma auditoria no sentido de avaliação, os aspectos organizacionais, portanto, mesmo que seja só uma pessoa, aplica-se. E como é que essa auditoria não só mede, não só avalia o que está para trás, mas também prepara o futuro e lança para o futuro. Portanto, esse é um dos objetivos. E nesse sentido, também tentamos que esta própria conversa seja exemplo disso, quer dizer, até que ponto, se calhar acabávamos aqui, se o Ricardo estiver de acordo, mas portanto Claro. a pergunta final seria essa: até que ponto este tipo de exercício que estamos a fazer agora, até que ponto faz parte desse tal processo de quer tentar identificar o que é que tem sido importante no passado e o que é que como é que isto pode ser usado como um instrumento de trabalho para melhorar o trabalho futuro, eficácia. Um, sistematização da informação. Nós muitas vezes
sentimos as coisas de uma forma um bocadinho empírica, mas não sistematizamos informação. Se estas ferramentas nos ajudarem a perceber onde, quando, como, porquê, para quem, onde, todas estas questões articuladas entre o que já fizemos, como entendemos que hoje deveríamos fazer e como entendemos que vamos fazer no futuro, mediante a projeção que fazemos dos próprios objetivos, porque eles também não são fixos, e a nossa perspectiva do que vamos fazer amanhã também tem sempre que levar em linha de conta o que é que será o meu objetivo amanhã, ou seja, eu vou estar a lutar para quê? Portanto, vou na realidade percorrer um caminho para chegar aonde? E aí, portanto, está sempre em mutação essa nossa leitura sobre o que é ser eficaz. Mas se hoje esta ferramenta nos permitir olhar para aquilo que fazemos hoje e até interpretar melhor aquilo que fizemos no passado, acho que isso também é importante, esta ideia de que isto é uma ferramenta de interpretação, uma ferramenta de leitura. Em termos de investigação, esses são dois conceitos muito importantes, a interpretação e a leitura. Pois, penso que sim, penso que é uma forma de quase confirmarmos muitas vezes aquilo que nos vai na alma sobre o que pensámos para trás. E isto permitir sistematizar a informação. É interessante porque, quer dizer, eu venho do lado de investigação teórica e académica, é interessante ter alguém que vem da prática usar os mesmos conceitos. Obrigada, Ricardo. Nada, muito obrigado também. Obrigada. Obrigado.